Gosta de reportagem da roça? Então se inscreva no canal. Então, teria coragem? Eu já estava na segunda vez, já estava um pouquinho mais tranquila, mas o nosso cinegrafista fez inclusive poucas imagens de tanto medo que tem de altura, mas com certeza é uma atração que vale a pena conhecer. E agora vamos mudar de assunto porque é hora de receita. Hoje é dia de pão de fubá. Olha aí. Bom, eu sou a Roseli, do Sítio Colina. A gente tem uma propriedade de turismo e também é totalmente orgânica. A batata, tudo que a gente usa, todos os produtos que a gente usa para comercializar na feira e também o que a gente coloca na mesa para os hóspedes, é orgânico. Aqui eu vou fazer a receita do pão de fubá, que é com batata e cará. Então eu vou colocar o fubá e a batata, um pouco de fubá e um pouco de batata para começar o pão. Eu só estou fazendo o modo de preparo. A receita eu não vou passar de todos, porque eu faço, nesse caso, são 18 pão que a gente leva na feira para Rio do Sul, e eu vou só passar o modo de fazer. A receita vai depois para um pão. Para fazer um pão de fubá, que pode pesar até 1,5 kg, você vai precisar de 350 gramas de cará, 1 kg de batata doce, 400 gramas de fubá, 180 ml de água fervendo, meia colher de fermento de pão e sal. Eu mexo o fubá com um pouco de batata para fazer um tipo de uma farofa, porque se a gente escaldar só o fubá puro, ele dá um pouco de pilota no fubá. Ele empilota, então colocando um pouco de batata junto, fazendo um tipo de uma farofa, ele não dá pilota. Aí eu coloco sal. Como é bastante pão, também vai bastante sal. Agora eu escaldo esse fubá com um pouco de batata. Agora com esse fubá escaldado, a gente vai colocando as misturas, que é a batata e o cará. Só que tem que ir colocando aos poucos, porque para misturar bem o fubá que está escaldado. Senão depois vai aparecer o fubá separado dentro do pão. Isso tem que ser bem misturado. Agora eu vou colocando batata. No começo a gente tem que mexer com a pá, porque está muito quente a massa, porque o fubá foi escaldado. Mas depois tem que colocar a mão mesmo. O pão de milho a gente já fazia desde criança, pode-se dizer, porque na nossa época a gente já começou a trabalhar desde cedo, desde que dava conta de uns 10, 12 anos aí, a gente já fazia todo o serviço da casa. Então o pão de milho eu aprendi com a minha mãe. Agora eu coloco o fermento. Não colocar o fermento quando tem muito quente, porque o fermento não pode ser escaldado. Então a gente coloca o fermento quando a massa já está um pouco mais fria. Lembrando que essa receita, o que eu estou colocando aqui são para 18 pães. A gente só está mostrando o modo de fazer. Eu sempre coloco primeiro a batata e depois o cará, porque com o cará ele costuma, o fubá daí costuma empilotar um pouquinho mais, então a batata não deixa ele empilotar, mas se colocar o cará primeiro, ele é mais difícil para misturar o fubá. Bem, agora a gente já misturou bem a batata e um pouco de fubá, agora a gente vai colocar o cará. O cará ele sempre é um pouco mais difícil para a gente misturar, mas por isso que eu coloco ele um pouco mais depois. Mas a gente tem que misturar bem, porque senão o pão fica manchado. Um pedaço tem batata, um pedaço tem fubá, bem misturado. Bem, agora a gente já está fazendo o final, o pão já está amassado.
Uma coisa eu só queria comentar é que aquela quantia de água que eu tenho na receita, às vezes ela pode mudar, depende do tipo da batata. Se a batata é uma batata bem enxuta, ela até pode ficar um pouco menos pão, porque ela daí já ajuda como se fosse no lugar do fubá. E se a batata é uma batata aguada, ela vai precisar um pouco mais de fubá, onde que o pão vai ficar um pouquinho mais maior. Porque a batata sendo aguada, ela já ajuda no volume da água. Então, pode mudar às vezes um pouco o tamanho do pão. Agora a gente vai deixar ele descansar, ele vai ter que crescer na bacia. Depende do dia, se é um dia frio, ele demora um pouquinho mais. Ele pode levar até 1h30 para crescer. Se é um dia de calor, ele pode crescer até em 1 hora, ele pode estar crescido. Mas para saber se ele está crescido, ele fica todo rachadinho a massa, assim. Bem, depois que o pão está crescido, a gente coloca na forma e coloca ele no forno a lenha. Ele fica 1h30 no forno assando. Depois a gente pode tirar. Bom, pessoal, agora depois de 1h30 o pão no forno, agora ele já está assado. Então eu vou tirar o pão para ver como é que ele ficou. Bem, pessoal, agora a gente já tirou o pão do forno e a receita que eu passei é para um pão, mas nesse caso eu fiz 18, que a gente faz feira, então a gente faz mais, né? Mas para um pão é a receita que eu passei para não se confundir, né? Então todos sabem que é para um pão só.